Nós ainda iremos abrir a palavra de Deus em Êxodo no capítulo 4. Continuaremos, né? Êxodo capítulo 4, a partir do verso 13. Alguém que convida, se puder compartilhar com os nossos visitantes aí, convida a palavra de Deus com eles, é importante. Temos também aqui um visitante muito especial hoje também, porque vocês vão conhecê-lo. Muito bem, Êxodo capítulo 4, a partir do verso 13, que diz o seguinte: Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. E disse ele: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te saia ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Assim, ele te será por boca, e tu serás por Deus. Tomará, pois, na tua mão esta vara, com que hás de fazer os sinais. Que Deus abençoe a sua palavra ali. Um rápido resumo das outras mensagens. Essa é a quarta mensagem nesse texto. Nós estamos fazendo uma série de mensagens com o tema Vivendo em Triunfo. Aqueles que não assistiram as outras, que não estiveram aqui, que não ouviram as outras, está no grupo da igreja, como também está no canal. Lá você vai entrar lá e assistir, que é importante porque é uma sequência. Mas a gente já falou aqui sobre Moisés, a gente tem falado sobre Moisés. E a gente tem dito que Moisés, do 0 aos 80 anos, viveu um tempo de completa derrota. Até quando ele completou os 80 anos, Deus o chama para viver em triunfo. Então, surgem fatos novos que nós achamos importantes que trazer à tona e a gente analisar, e a gente estudar, e a gente passar para os irmãos. Moisés, ele foi chamado aos 80 anos para viver em triunfo a partir dali. E só que, diante da possibilidade do triunfo, Moisés tremeu e ele teve medo, e ele se sentiu preso por algumas cordas emocionais que não deixavam com que Moisés passasse adiante. Ele ficou preso nessas cordas, e justamente essas cordas que nós temos analisado. A primeira foi a corda da inferioridade e da incapacidade, quando ele disse: quem sou eu? É como se ele estivesse dizendo: eu não gosto de quem eu sou. Moisés, ele tinha sido castigado pela vida durante toda a sua existência, castigado muito pela vida, e ali aquilo se tornou um profundo sentimento de inferioridade em relação às outras pessoas. Então ele não enxergava a mínima capacidade de fazer obra nenhuma, quanto mais a obra que Deus destinava para ele. A segunda corda é a corda da rejeição, quando ele pensava no que os outros iam dizer dele, o que é que os outros iam achar dele. E ele dizia, como se ele dissesse assim: os outros não gostam de mim, as outras pessoas não gostam de mim. Ou seja, ele tinha um medo de ser rejeitado quando ele estivesse de volta lá com seus irmãos. E esse medo de rejeição, irmãos, tem parado os cristãos, por conta do medo de rejeição.
rejeição, a gente deixa de falar do amor de Deus para alguém, porque não sabe que a pessoa vai reagir contrário, né? A terceira corda foi a corda da autodepreciação, né? Eu não sou o que os outros desejam que eu seja. Ele não achava que ele tinha condições, qualidade para chegar diante das pessoas, porque as pessoas iriam rejeitá-lo, porque ele não era aquilo que as outras pessoas esperavam que ele fosse, né? Agora hoje nós vamos trabalhar a corda da fuga da responsabilidade, tá? Para vivermos em triunfo, nós precisamos quebrar a corda da fuga da responsabilidade. Vou ler de novo aqui rapidamente o verso 13, que diz o seguinte: ele, porém, respondeu: Senhor, envia-te, peço por nome daquele que tu has de enviar. Ou seja, Senhor, eu não quero assumir essa responsabilidade, eu não vou assumir essa responsabilidade, né? Eu quero fugir disso. Eu não me acho em condições e eu vou fugir dessa responsabilidade. Esse tipo de corda emocional é tão séria, é tão importante do que a gente consiga vencer, porque ela quando é evidenciada, ela acende a ira de Deus. Moisés disse a Deus: envia outro, Senhor, envia outro. Tem tantos outros, tem tantas outras. Como muitas das vezes a gente diz, né? A gente mesmo fala: tem tantas outras pessoas mais capazes do que eu na igreja, tem tanta gente mais em condições de fazer o serviço que o Senhor está me incumbindo de fazer. Tem tanta gente aqui capaz de assumir o chamado que o Senhor está fazendo na minha vida, né? Ou seja, a gente se esquiva e muitas das vezes a gente diz não à missão que o Senhor coloca nas nossas mãos. A gente rejeita a missão que Deus coloca nas nossas mãos. Eu gosto muito da história de John Harper. John Harper, ele era escocês e ele foi pregador do Evangelho. Ele, aos 14 anos, ele se converteu. E a partir dos 14 anos, ele já ficava nas esquinas das ruas da cidade onde ele morava. Ele ficava nas esquinas pregando o Evangelho para todas as pessoas que passavam. E ele falava do amor de Deus para todo mundo. E ele lia a Bíblia e ali ele falava de Deus. Até que uma igreja batista o acolheu e ele foi ensinado e ele chegou a ser pastor. Ele pastoreou uma igreja e começou a igreja do zero, passou 13 anos trabalhando nessa igreja e quando ele saiu estava uma igreja de mais de 500 membros. Começou do zero e deixou com mais de 500 membros. E ele saiu da igreja justamente para exercer o trabalho de evangelista, que era a paixão dele, era o que ele gostava. Ele gostava de levar as pessoas a Cristo, mano a mano, olho a olho, cara a cara. Mas John Harper, ele foi convidado para pregar na igreja de Moody, né, nos Estados Unidos. Então ele tomou um navio para viajar até os Estados Unidos e depois chegar até Chicago, onde era a igreja de Moody. Justamente o navio que ele pega foi o Titanic. Ele, com a sua filhinha, ele era viúvo, com a sua filhinha nova, e uma sobrinha dele que tomava conta da criança. E quando o Titanic bateu no iceberg, começou a afundar, ele conseguiu colocar a sobrinha dele e a filha em um barco. Inclusive a filha dele morreu
no ano de 76, no ano de 86, com 86 anos. Né? Morreu com 86 anos no ano de 86. E salvou a filha dele e salvou a sobrinha. E quando o navio afundou, ele se apegou a um pedaço de madeira e ficou boiando no oceano. E havia um rapaz que ele também estava boiando numa prancha de madeira. E quando uma onda veio, e Harper se aproximou daquele rapaz, naquela água gelada ali, Harper ele gritou para aquele homem: homem, você é salvo! Olha que situação, o cara no naufrágio, na água gelada, olha a preocupação dele: homem, você é salvo! E o homem chegou e disse: não. Eles: crê no Senhor Jesus e será salvo. Aí a onda afastou ele de novo. Aí daqui a pouco outra onda trouxe ele para perto do rapaz de novo. E ele novamente ele pergunta: homem, você é salvo? Você agora é salvo? Aí o homem respondeu: não, eu não posso responder sinceramente que estou salvo. E ele mais uma vez repetiu: crê no Senhor Jesus e será salvo. Logo após isso, as suas forças se esvaíram, foi embora e ele afundou. Ele afundou no oceano. E aquele rapaz preso numa prancha de madeira foi resgatado. 4 anos depois, no Canadá, estava havendo uma conferência a respeito desse desastre do Titanic, e esse rapaz foi e contou o testemunho. E ele disse: eu fui o último homem evangelizado por John Harper. Não existe limites, irmãos, para nós cumprirmos a nossa missão. Aquele homem, naquela situação terrível, à beira da morte, ele não deixou de falar de Jesus. Moisés, ele não descreve como foi que Deus se irou com ele. Talvez, certamente, Deus mandou um trovão. Talvez o fogo da sarça tenha aumentado. Talvez a voz do Senhor tenha aumentado de volume. Nós não sabemos como Deus aumentou a sua ira. Mas uma coisa nós sabemos, que Moisés, ele distinguiu que Deus estava irado. Pelo menos Moisés, ele distinguiu que Deus não estava gostando da sua atitude de querer passar a responsabilidade dele para outra pessoa. Irmãos, muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis. Às vezes a gente está apanhando, está em prova. A gente está na prova. E é difícil, muitas das vezes, a gente reconhecer que a gente está na prova, que a gente está numa dificuldade grande. E muitas das vezes a gente reconhece, mas em muitos casos a gente não consegue distinguir que Deus está mostrando o seu desagrado pela nossa indisposição ao seu serviço. Às vezes a nossa vida está atrapalhada, a nossa vida está amarrada, e a gente não consegue ver que Deus está permitindo que isso esteja acontecendo na nossa vida em função da nossa indisposição. E isso que a gente precisa começar a ter discernimento. A gente começa a ter discernimento. Porque a ira de Deus, irmãos, não é algo que nós devemos ignorar. A ira de Deus, a gente tem que ver e aplacar a ira de Deus com a nossa disposição de fazer
a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. As pessoas que estão geralmente amarradas nessa corda, normalmente as pessoas elas têm como característica que não gostam de obedecer, elas não gostam de cooperar e não gostam também de receber cooperação. Mais ou menos as pessoas que estão nessas características são essas pessoas. Quando você se coloca na posição que não deve esquecer que se Deus quisesse, desculpe aqui, eu estou lendo aqui, mas se você quisesse que Deus se Deus não quisesse que você fizesse esse serviço, Deus chamava outra pessoa. É isso que eu quero dizer. Está engasgando aí. Deus tinha chamado outro. Mas quando Deus chama a nós, é porque Ele tem uma missão para nós. Ele quer nos honrar, Ele quer que a gente ande em triunfo dentro daquilo que Ele nos chamou. Ele quer te usar para que dentro daquilo que Ele te deu como missão, Ele te deu como autoridade, Ele te usar e você fazer a diferença nessa terra. Irmãos, muitas das vezes as coisas passam aos nossos olhos e a gente não percebe. Há poucos dias, a igreja do Senhor de Riachão das Neves, a igreja do Deus Todo-Poderoso saiu às ruas, orando casa a casa, pessoa a pessoa. Eu acho que pode ter alguma que passou, normal, mas eu tenho certeza que em torno de 90% das casas aqui de Riachão das Neves receberam visita, receberam oração. Nós depois fizemos um anel ali ao redor da prefeitura, simbolizando, um ato profético ali em torno da prefeitura, simbolizando toda a cidade, abençoando toda a cidade. E, irmãos, isso foi longe. Gente de muito longe, fazendo comentários, olhando o que aconteceu, o que nós fizemos juntos com a nossa união. Isso é marchar em triunfo nessa terra. A igreja do Senhor marchou em triunfo nessa terra. Durante essa semana, nós estivemos ali naquela escola, no José de Oliveira, e fizemos um trabalho ali. Deus colocou no nosso coração, a gente ofereceu ajuda. Quantas pessoas na cidade têm entrado em contato com a gente? A gente teve na casa da Jaqueline, e lá a filha dela tinha assistido, a filha dela estava buscando um filme lá para poder assistir. Foi, irmão? Entendeu? A secretária de Educação chamou a gente e disse: pastor, pelo amor de Deus, faz em toda a cidade. Nós queremos em toda a cidade, nós não queremos sobrecarregar o Senhor, não, mas a gente precisa disso, a gente já perdeu o controle, a gente não está conseguindo mais agir, cuidar. Sabe o que é isso, irmãos? É a igreja marchando em triunfo nos olhos dos outros. As pessoas estão dizendo: olhe, em outras palavras, sabe o que as pessoas estão dizendo? Sabe o que a secretária de Educação, em outras palavras, disse para nós? Olhe, eu estou pedindo socorro a vocês, porque eu sei que é em vocês que Deus atua e pode resolver essa situação que nós estamos passando. As dificuldades que nós estamos vivendo na escola, vocês têm a condição de nos ajudar nisso, de resolver essa situação. Sabe o que é isso? É a gente marchar em triunfo aos olhos dessas pessoas. Deus, quando Moisés se mostra querer fugir da responsabilidade, Deus dá uma resposta para ele. No verso 14 em diante, Deus fala para Moisés: então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse:
não é Arão, o levita, teu irmão, eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará no seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que é ver de fazer. E ele falará por ti ao povo. Assim ele será por sua boca, e tu lhe será por Deus. Nós vamos analisar pedaço por pedaço, passo a passo dessa resposta de Deus a Moisés. Primeiro pedaço da resposta é: não é Arão, o levita, teu irmão. Deus dá ênfase ao fato de Arão ser irmão de Moisés. Ou seja, Deus mostrava que se a deficiência de Moisés, que ele se recusava a fazer o serviço que Deus estava chamando ele, né, que haveria alguém para ajudá-lo naquela caminhada, naquela missão, né? Mostrava que a sua deficiência não faz com que ele não busque ajuda de alguém, não busque uma parceria com alguém. Jesus mostra isso quando ele pega os discípulos, né, e envia. Eles estão em fase de treinamento e envia os discípulos, mas eles enviam de dois em dois. Por quê? É importante que quando um cai, o outro sustenta. E é isso que Deus está querendo dizer aqui para Moisés. Moisés, você não está sozinho. Eu vou levantar o teu irmão e vocês dois juntos vão cumprir essa missão. Vocês dois vão cumprir, né? Porque quando um cai, o outro supre a necessidade. O mais importante é que não deve haver motivo para que a missão de Deus não seja cumprida, aquela missão que Ele nos incumbiu. Em Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nos Estados Unidos, eu assisti uma reportagem uma vez, e nos Estados Unidos eles estavam fazendo experiências com as pessoas que trabalhavam na construção civil. E eles tinham um telhado de uma casa, que lá as telhas são apregadas, né? São colocadas com prego. Tinha um telhado de uma casa para ser feito. Aí eles pegaram e colocou 2 pessoas para fazer esse trabalho. Colocou uma de um lado e a outra do outro, um longe do outro. E aí eles começaram a trabalhar. No final do dia, cada um fez X metros. Sei lá, vou chutar aqui, cada um fez 10 metros quadrados de telhado. Um fez 10 metros, o outro fez mais 10 metros. Aí no dia seguinte, eles pegaram os dois e colocaram os dois juntos para trabalhar juntos, andar juntos. Né? No primeiro dia, cada um fez 10 metros, aqui na suposição, eu não sei o número correto. Então, os dois juntos fizeram 20 metros, né? Juntando as duas partes. No dia seguinte, botaram os dois juntos e soltaram o telhado para eles fazerem. Eles fizeram 15% a mais do que
quando eles estavam separados. Aí entra aquilo que o autor de Eclesiastes fala, né? Melhor é 2 do que 1, porque tem maior paga no seu trabalho. Rende mais quando as pessoas estão juntas, quando as pessoas não estão sozinhas. Rende mais o trabalho progride, o trabalho tem mais andamento, né? Depois ele diz, se cair um, tem outro para levantar. É por isso que é importante 2, pelo menos 2, né? Se um está com frio, ele sozinho ele não aquece, ele precisa do outro para aquecer, né? E assim, 2 resiste mais do que 1, né? Então, é isso que Deus estava querendo falar com Moisés. Eu vou colocar um companheiro com você. Vocês dois vão se completar. Vocês vão se completar. Aí depois Moisés diz a Deus, que não falava bem. Aí Deus responde para Moisés: eu sei que ele pode falar bem. Ou seja, eu sei que ele pode falar legal. Deus agora dá ênfase a uma qualidade de Arão, que Arão falava bem. Porém, ao enfatizar essa qualidade de Arão, Deus também faz com que Moisés reconheça a sua carência. E isso é humildade. Humildade. Nós precisamos de ser humildes. Nós precisamos. Só uma pessoa comprometida em fazer a obra e ir adiante pode ter humildade suficiente para reconhecer as suas carências e permitir ajuda. Ninguém sabe fazer tudo sozinho. Ninguém é completamente capaz de fazer tudo sozinho. Nós precisamos sempre de alguém. Então a gente precisa dividir as nossas forças e ser humilde para aceitar isso. Ser humilde. Provérbios 22:4, nós estudamos, falamos sobre isso há pouco tempo, né? Que o galardão da humildade o galardão da humildade, do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Ou seja, a resposta, o presente da humildade é honra, riqueza e vida. Também em Provérbios diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Ou seja, aquele que é humilde vai ser honrado. Aquele que age com humildade na obra do Senhor vai ser honrado por Deus. O Senhor Jesus também fala sobre esse assunto. Ele diz assim, Mateus 23:11, ele diz assim: mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, qual é a tônica do serviço cristão? Qual é a tônica do serviço de Deus para nós? Humildade. A gente é humilde, Deus é que nos exalta. Enquanto a gente desce, Deus é que nos levanta. Entendeu? Então, queridos, humildade deve ser exercida constantemente no nosso coração. Também o Senhor diz a Moisés: eis que ele também te sai ao encontro. Ou seja, Deus coloca do lado de Moisés aquele que ele necessitava exatamente ter do lado. Deus coloca à nossa volta aqueles que necessitam, que nós necessitamos para nos completar. Eu sou pastor. Deus me chamou para o ministério. Mas eu sozinho eu não consigo ser fiel.
igreja. Eu preciso do dom de ensino da irmã Elaine. Eu preciso do dom de misericórdia e de cuidado da irmã Cacilda. Eu preciso do dom de administração da irmã Edséia. Eu preciso dos dons dos irmãos para juntos nós tocarmos essa obra. E cada um dom que nós temos e exercemos, nós evidenciamos a nossa missão, evidenciamos aquilo que Deus quer de nós. E dentro daquilo que Deus nos dá, dos dons, Ele quer que nós façamos o melhor. Que nós, além de exercermos o nosso ministério, completemos o ministério do outro. A irmã Edséia completa o meu ministério, a irmã Cacilda completa o meu ministério, a irmã Elaine completa o meu ministério, o irmão Hélio completa o meu ministério. Os irmãos completam o meu ministério, porque juntos nós somos igreja. E todos iguais. A única coisa diferente é que Deus me colocou como liderança de vocês e fomos chamados uma escolha soberana dele. Não foi algo que eu quis, foi uma escolha soberana de Deus. E se nós juntos nos completarmos, grandes coisas nós iremos fazer. E com certeza marcharemos em triunfo nessa cidade. Depois Deus disse para Moisés: e vendo-te se alegrará em seu coração. Ou seja, além de mostrar a Moisés que tem pessoas que se alegrarão com ele, Deus mostra que Moisés terá alguém para cooperar com ele. Como é difícil, irmão, muitas das vezes a gente olhar para um lado, olhar para o outro, e a gente não ter com quem cooperar para fazer o que precisa ser feito. É difícil, muitas das vezes. Nós devemos nos alegrar com os nossos irmãos e buscar a cooperação mútua. Como diz o ditado, uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo. Ou seja, cooperando, um ajuda o outro e ambos fazem um grande empreendimento a Deus. Depois Moisés ainda fala Deus ainda fala para Moisés: tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Ou seja, Deus agora restaura em primeiro lugar a autoridade de Moisés. Você, Moisés, é a autoridade que eu estou dando. Você vai falar e ele vai reproduzir aquilo que você vai falar. É importante, irmãos, estabelecer numa cooperação onde há responsabilidades e os poderes de cada pessoa que participe não estiverem bem definidos. É impossível a gente estabelecer uma cooperação se os poderes e a responsabilidade de cada um não estiverem bem definidos. Hebreus, no capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. A gente tem uma responsabilidade a mais, que a gente vai ter que dar conta da vida de cada um dos irmãos diante de Deus. Naquele dia final, Deus vai procurar o que é que eu fiz com A, com B, com C, o que é que eu fiz com a igreja, se eu cuidei bem da igreja, onde eu falhei. E assim, a missão é árdua. Só que o apóstolo, o autor de Hebreus, ele diz que
a gente precisa ter uma relação de líder e liderado, de obediência à liderança. Por quê? Para não tornar pesado o trabalho. Muitas das vezes um ato de rebeldia torna o trabalho muito pesado. Muitas das vezes a gente passa por tristezas, que como estava sendo discutido hoje de manhã, todo mundo recebe, todo mundo passa ao pastor os seus problemas, alguns não, mas a maior parte. A gente recebe os problemas de todos, mas a gente não tem para quem extravasar os nossos problemas. E quando muitas das vezes o problema surge de atos de rebeldia, por exemplo, se torna muito pesado. A carga se torna muito pesada. E a gente precisa parar. E entender que eu não estou aqui por vontade própria. Eu não nasci e sonhei um dia de estar aqui. Eu estou aqui por direção e determinação de Deus. E quando a gente se torna oposição a isso, a gente se torna oposição à vontade de Deus. E isso é um risco, isso não é bom. É por isso que o autor de Hebreus fala aqui no final, porque isso não vos seria útil, isso não é bom para nenhum de nós. Quando nós levantamos em rebeldia e trabalhamos, muitas das vezes trabalhamos ao contrário daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo direcionado. Né? Em outras palavras, o bom proveito e o triunfo estão ligados diretamente às autoridades estabelecidas. Eu não falo somente em relação ao pastor, mas falo também às lideranças também. Nós temos lideranças na igreja. Nós temos pessoas que exercem posição de liderança e essas pessoas precisam ser ouvidas, obedecidas e isso não estou falando aqui de uma obediência burra. Existe aquela obediência burra, não sei senhor, não senhor. Não é isso. Mas eu estou falando de muitas das vezes aquilo que eu não concordo. Eu preciso conversar. Eu preciso entender. Preciso parar com o meu líder, seja o líder da igreja, seja o pastor, né? E sentar com ele, esclarecer, para que a gente não deixe que nenhuma rusga, nenhum ferrugem, nenhum arranhão entre nas relações da igreja. A relação interpessoal da igreja tem que ser uma relação limpa, tem que ser uma relação honesta, tem que ser uma relação pura. A gente não deve jamais deixar nenhum arranhão no meio da relação entre as pessoas da igreja. Geralmente, irmãos, o líder tem a visão mais alongada. Enquanto muitas das vezes a gente está olhando aqui, isso aqui, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, a gente já está olhando lá na frente. Porque Deus, Ele dá a visão, a direção da igreja, a direção do trabalho é dada por Deus. E Deus não está preso no tempo, Ele tem a visão de futuro. A gente está trabalhando em cima de um propósito. Então, esse propósito, quando ele é revelado a nós, né, a gente tem uma visão mais alongada, não porque o líder tem uma condição, é uma pessoa melhor do que a outra, mas sim porque Deus usa o líder para direcionar o caminho da igreja. Então, assim, temos que parar um pouco e muitas das vezes não deixar que os arranhões se efetivem nas relações da igreja. Quando tiver alguma coisa, tem que chegar e tem que conversar. Tem que abrir o coração.
Se preciso for, pastor, eu não gosto de você porque você é gordo, feio, isso. Vai lá com o seu coração, não tem problema. A gente vai ouvir, vai orar e vai cuidar daquilo para que não perpetue. Mas Deus fala para Moisés: tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Ou seja, o que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, eu vou falar para você, Moisés, eu vou dar a direção, eu vou ser o seu Deus, e você vai ser como se fosse o Deus dele. Você vai dizer a ele o que eu passei. Eu vou falar com você, não vou falar com ele, não. Vou falar com você e você passa para ele. É isso que Deus está dizendo aqui, né? E interessante que mais adiante, lá em Números, no capítulo 12, acontece o caso que Moisés tomou como esposa uma mulher cuxita. Ele tinha sido abandonado por Zípora, né? Sua primeira esposa, e ele casou-se com uma mulher cuxita. A mulher cuxita, Cush, o reino de Cush, era onde é hoje a Etiópia. Então, possivelmente, Moisés tomou uma mulher negra para casar-se. E Arão e Miriam se revoltou contra ele. Mas tomar uma pessoa de uma raça diferente, uma negra e tal, né? E isso, eles começaram a questionar a autoridade de Moisés. Chegaram a questionar a autoridade de Moisés. Deus não só fala com você, não, Deus fala comigo também, e tal. Aí Deus desceu uma nuvem, a coluna de nuvem desceu diante do arraial, chamou os três: Moisés, Arão e Miriam, vem aqui fora. E Deus fala para Arão e Miriam, disse: olha, aos profetas eu me revelo em sonho, em pensamentos e tal, mas ao meu servo Moisés eu falo com ele boca a boca. Ele é o único que viu a silhueta de Deus, a minha silhueta, a minha forma. Ele é o único. E ao meu servo eu falo boca a boca. E quando a nuvem subiu, estava ali Miriam leprosa. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com determinados comportamentos na nossa caminhada cristã. Mas seguindo Moisés, Deus fala ainda com Moisés: eu serei com a tua boca e com a dele. O que é que Deus está falando aqui agora? Parece até um contrassenso, né? Que primeiro Deus disse que vai falar com Moisés e Moisés vai falar para Arão. Deus disse: eu vou ser o teu Deus e você vai ser para ele como Deus também. Aí agora Deus fala: eu serei a tua boca, serei com a tua boca e com a dele. Ou seja, o que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, eu vou ser com você, eu vou falar para você, você vai falar para ele, mas também o meu Espírito vai cuidar na hora dele reproduzir aquilo que você está falando, para que ele não fale nada fora do que deve ser falado. Entendeu? É mais ou menos isso que Deus está falando aqui. E outra coisa, cada um foi chamado por Deus para exercer um papel definido. O líder para liderar, o auxiliar para auxiliar. E Efésios, Paulo fala sobre isso, né? Paulo diz: olha, que Deus deu a alguns por apóstolos, por profetas, outros por evangelistas, outros por pastores, mestres, e cada um ali na sua ordem para aperfeiçoamento, para que todos nós cresçamos em conhecimento e graça do Senhor e chegamos à estatura de varão perfeito. Né? E por final, o último, ele diz assim: e vos ensinareis o que haveis de fazer. A perfeita cooperação, irmãos, ela não existe para a satisfação de nenhuma das pessoas envolvidas na cooperação. A perfeita cooperação existe para satisfazer os propósitos de Deus. Ali
O resultado de tudo aquilo era para engrandecimento do nome de Deus. Moisés levou os louros também, né? Ele andou em triunfo, né? Arão levou louros também, mas o objetivo primário era glorificar o nome de Deus. Moisés, para concluir, mais uma vez, ele não recebe nada de Deus. Nada foi mudado em Moisés. Ele não fez coisa alguma diferente. Nem mesmo saiu junto da sarça, né? Ficou no mesmo lugar. Mas a sua fé agora estava completamente renovada. Eu sei, queridos, que essa é a vontade de Deus. Que a nossa fé seja completamente renovada. Que a gente entenda que nós somos ferramentas de Deus nessa terra. Deus quer nos usar como ferramenta dele. Deus quer nos usar como boca dele. Deus quer nos usar para nós ser instrumento de resgate de vida para o seu reino. Deus quer nos usar para que nós possamos marchar em triunfo aqui e as pessoas olharem verdadeiramente aquela igreja é uma igreja em que Deus repousa, é uma igreja que Deus está com a sua mão, é uma igreja abençoada, é uma igreja diferenciada, é uma igreja de um povo que prega o Evangelho, é a igreja de um povo que está preocupado com o bem-estar da sociedade, é a igreja de um povo que faz a diferença onde está. A nossa fé precisa ser mudada. A nossa fé precisa ser transformada, assim como um dia, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa fé foi transformada. Agora está na hora da gente ampliar isso. A gente parar de temer diante das situações, a gente parar de fugir das responsabilidades que Deus tem colocado nas nossas mãos. Queridos, pensem numa coisa. Nós somos privilegiados. Tem lugares neste mundo que nenhuma reunião dessa pode acontecer, e se acontecer, os cristãos serão perseguidos e mortos, muitas vezes presos. Na China está proibido reunião. Só lá a religião é o Estado, é o que o governo fala. O cristão lá é proibido. Na Índia tem 3.600 religiões. O cristianismo é proibido. A religião, entre aspas, que salva, que verdadeiramente é uma religião que nos faz religar com Deus, a única que salva, a única que transforma, é proibida. 3.600 que falam de coisas que nada a ver lá, se mudou barata, se foi qualquer coisa, que não tem entendimento, essas, está livre, tranquilo. Mas aquela que transforma, é proibida. A gente tem toda a liberdade, a gente tem toda a liberdade de estar aqui, de cultuar o nosso Deus, de estar na presença dele e de receber uma missão de Deus para as nossas vidas. Privilégio, porque trabalhar para Deus, trabalhar na causa de Deus, não é obrigação, é privilégio. Você é privilegiado. Você é uma privilegiada. Olha o que Deus fez para que você exercesse esse privilégio. Lhe tirou das trevas, lhe tirou da condição de trevas, salvou você, sabe? E trouxe aqui. Queridos, o que nós vamos fazer com as responsabilidades que Deus tem colocado nas nossas costas?
Vamos continuar fingindo que não existem? Vamos continuar sentados nos bancos da igreja, assim, como se nada tivesse acontecendo? Ou vamos participar desse trabalho, dessa glória que Deus está querendo derramar nessa cidade? Ou vamos participar dessa transformação que Deus está fazendo nessa cidade? Irmãos, existem uns vídeos, está na internet, os vídeos são, o título é Transformation, já tem eles traduzidos em português. E o resultado, esses vídeos mostram o resultado da obra de Deus quando as pessoas se movem e buscam fazer a obra de Deus. E tem uma cidade chamada Almolonga, ela fica na Guatemala. Nessa cidade, ela era tomada pela feitiçaria e tal, e os pastores aqui resolveram se juntar e começaram a orar, e começaram a guerrear na cidade, e começou a vencer, as pessoas começaram a se converter, até que teve uma mulher de câncer que já estava desenganada, e essa mulher foi levada até um dos pastores, desafiado, o pastor foi desafiado, e alguém chegou e disse, não disse que Jesus que é Deus e que Jesus faz aí, eu quero ver fazer aí, agora ela está com a minha mulher, está perto de morrer, vocês vão fazer o quê? Quero ver vocês curarem ela aí. O pastor orou ali, a igreja orou, isso foi no meio da igreja, orou, e aquela mulher começou a sentir uma dor diferente, e levaram aquela mulher ao sanitário e ela colocou o câncer inteiro. Ficou curada, saiu de lá andando, curada. Entrou na cama, na maca, e saiu curada da igreja. E com isso, a cidade inteira se converteu. E a coisa foi tão grande, tão maravilhoso, que o município ficava entre montanhas, né? E era um município agrícola. Eles plantavam cenoura, plantavam beterraba, repolho e tal. E ali eles tiravam por semana 4 caminhões de verduras que eles mandavam para a cidade da Guatemala, para a capital. E aí, a partir da conversão praticamente total da cidade, começaram a orar pela prosperidade da cidade. Só que não tinha como aumentar os campos, porque estava ali montanhas arrodeando em todos os lados, não tinha como crescer a área de plantio. Pasmem, irmãos. Deus começou a agir. Sabe o que Deus fez? Começou a fazer a plantação crescer, os frutos crescerem. Cenoura que era deste tamanho, o americano fazendo a reportagem, tinha cenoura que pegava da ponta do dedo à ponta do cotovelo. Uma cenoura. A mesma área plantada não aumentou 1 centímetro a mais, e eles conseguiam mandar agora 12 caminhões de frutos para a cidade da Guatemala por semana. Aumentaram em 3 vezes a produtividade, porque os frutos cresceram. Beterraba, o cara mostrou lá, botou na balança lá, uma beterraba de 2 quilos, uma beterraba 2 quilos. Repolho era aquela coisa enorme. E com o mesmo tempo de cultivo da outra, Deus fez os frutos crescerem para dar prosperidade à cidade. Irmãos, eu estou vendo isso acontecer aqui. Os pastores estão se juntando. Olha o que aconteceu aqui. Há 2 semanas atrás, todo mundo juntos, todas as igrejas juntas, fazendo a obra do Senhor. Agora, de novo, como a gente não dá conta em todas as escolas que a Secretaria de Educação pediu,
Nós juntamos todas as igrejas juntas vão fazer esse trabalho. Olha a revolução que Deus está fazendo neste lugar, irmãos. Por que você vai continuar de fora disso? Até quando, irmão? Até quando a gente vai se esconder e fugir da responsabilidade que Deus está nos chamando para a gente assumir? Você não pode ficar de fora. Se Deus quisesse que você ficasse de fora, Ele não tinha te convertido, não tinha trazido para cá. Você não estava aqui. Você não fazia parte desse corpo. Talvez você não fizesse parte de corpo nenhum. Mas Deus quer você. Ele quer a mim, quer você. Nessa obra maravilhosa, nessa obra tremenda que nós vamos fazer aqui. Usados por Deus. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos sair hoje daqui com o nosso coração fechado no sentido de com a responsabilidade que nós foi colocada nas nossas mãos. Eu não digo fechado do coração fechado, eu digo fechado com a situação. Que a gente possa, a partir de hoje, fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Independente da nossa vontade. Entenda uma coisa, a nossa vontade não vale nada diante da vontade de Deus. A nossa vontade é coisa pequena. A vontade de Deus é nossa. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe essa palavra para as pessoas. Vamos lá. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu despertamento das nossas vidas. Deus, continua a nos despertar, continua a nos falar, continua a nos usar, Deus. Grandes coisas eu sei que o Senhor vai fazer neste lugar. Deus, eu peço que o teu Espírito Santo enche o coração dos teus servos, no sentido deles, ó Deus, se moverem, juntarem, darem as mãos para essa caminhada, para essa obra, e nós vencermos, Pai, vencermos, e o teu nome ser glorificado neste lugar, como o Senhor deseja. Fica conosco, Deus. Nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos sustente.